Olá a todos! Nesse vídeo eu gostaria de argumentar com os senhores porque a observação das estrelas, das constelações do céu, não mostram que a Terra é plana. Na verdade, eu diria que muito pelo contrário. Resumindo, a argumentação que é utilizada pelos terraplanistas, né, é de que nós deveríamos ver o céu diferente ao longo do ano porque a Terra se movimenta em torno do Sol, esférica, né? Então nós deveríamos ver aí direções completamente diferentes do céu e não é isso que acontece. Basicamente, o que eu vou fazer nesse vídeo é perguntar: de fato não é isso que acontece? Eu já vou pedir duas desculpas só de antemão. Eu moro aqui em um lugar que tem muitos pássaros, tem um bando de maritacas aqui que talvez faça um pouco de barulho durante o vídeo. Se acontecer, eu peço desculpas, espero que não atrapalhe muito o andamento do nosso vídeo, né? E o computador que eu estou usando para coletar algumas imagens que eu vou usar, ele é um pouco devagar, então se talvez a coisa não rodar de um jeito muito suave, eu peço desculpas. Eu preparei aqui um modelinho bem tosco da Terra, a Terra com uma bolinha de isopor, e espetei três palitinhos para indicar três posições diferentes. Um palitinho em cima para indicar o norte, um palitinho embaixo para indicar o sul e um outro palitinho aqui que estaria na posição, né, em alguma posição, alguma direção ao longo do Equador. A argumentação que é usada pelo pessoal terraplanista seria basicamente a seguinte: se eu tenho o Sol aqui, né, o cara que está vendo à noite ele tem que estar sempre apontando oposto ao Sol. Conforme a Terra vai girando em torno do Sol, essa direção vai mudando, certo? Conforme a Terra vai girando em torno do Sol, essa direção vai mudando. E aí, portanto, a gente deveria ver posições, direções totalmente diferentes. E, portanto, o céu deveria ser totalmente diferente conforme a Terra vai fazendo esse movimento. E o pessoal terraplanista diz, então, isso não acontece, então não pode ser esférica. Bem, a gente vai mostrar que isso não é verdade. Mas, indo muito mais além ainda com relação a essa observação, observe, ao invés do cara do Equador, o cara que está aqui no norte. Conforme a Terra vai girando em torno do Sol, esse cara que está aqui no norte, perceba, a Terra continua apontando para o norte. Na verdade, existe uma inclinaçãozinha, então existe uma mudança de direção um pouco, mas ela basicamente aponta sempre para a mesma direção. O que isso quer dizer para a gente é que o cara que está no norte, no polo norte, ele veria sempre a mesma direção, portanto o céu para ele não iria mudar. E aí o pessoal da Terra plana vai dizer, bem, mas o norte tá lá do jeito que a gente observa, na Terra plana também é assim. Pro cara que está no sul, pro outro lado, a mesma coisa acontece. O Sol parado aqui, a Terra girando, de novo, o sul ele continua sempre apontando para a mesma direção, sempre para baixo. E aí um cara no sul também observaria sempre o mesmo céu. E o pessoal da Terra plana agora vai dizer que ninguém consegue ir para a Antártida e, portanto, essa observação é impossível de ser feita. Pois bem, existe só que ainda aqui um outro ponto muito importante, que é o fato de que nesse movimento aqui, além das direções serem exatamente as mesmas, a Terra está rodando, certo? E portanto a pessoa que está olhando para o céu, ela vai estar rodando junto com a Terra. E aqui aparece uma diferença muito importante entre uma pessoa que está rodando para a Terra olhando para o norte ou uma pessoa que está rodando com a Terra e olhando para o sul, que é o fato de que como elas olham em direções diferentes, a rotação aparente que elas veem para o céu acaba sendo em sentidos diferentes. Uma delas vai ver o céu rodando no sentido anti-horário, a outra delas vai ver o céu rodando em sentido horário. Não vou aqui entrar em detalhes por enquanto em qual que é, nós já vamos ver as observações em si, certo? Mas nós vemos sentidos diferentes para as coisas acontecendo. Então, resumindo, no Equador nós veremos o céu totalmente diferente ao longo do ano. No norte e no sul nós teríamos o céu basicamente o mesmo, porque a direção é quase a mesma ao longo de todo o ano. Só que esse céu roda junto, porque a Terra roda em torno do Sol, né? Esse céu observado ele vai rodando. Ao norte rodará em um sentido, ao sul rodará em outro sentido, para fazer uma analogia ao que acontece quando você olha um catavento de duas direções diferentes, né? Você está andando em direção ao catavento, você olha para ele, você vê ele rodando em um certo sentido. Depois de você passar por ele, você olha para trás, você acaba parece que o catavento está rodando em outro sentido. Você sabe que é só porque você está vendo de direções diferentes. Então, vendo do norte ou do sul, você acaba tendo a percepção de rotações em sentidos diferentes para o céu. Na verdade, é só porque a gente está olhando para direções diferentes. Certo? Perfeito. Indo então agora aqui para as nossas observações, eu vou usar o Stellarium. Essa aqui é a versão Stellarium Web. Se digitar Stellarium no Google, vai ser o primeiro resultado que vai aparecer. O que ele faz basicamente aqui é uma simulação. Isso aqui foi um trabalho extremamente cuidadoso que é feito, né? E ele faz basicamente uma simulação de o que você veria no céu caso você observasse. Ele deixa você selecionar aqui o dia. No caso aqui eu coloquei 2019, mês 8, dia 27.
e o horário, nesse caso eu coloquei meia-noite, então seria o que eu veria hoje, eu estou gravando esse vídeo no dia 26, que eu veria hoje à meia-noite caso eu olhasse para o céu. O Stellarium deixa você mudar as direções em que você olha o céu. Aqui durante esse vídeo eu vou deixar tudo fixo na mesma direção, então tudo vai ser como se eu estivesse deitado no chão olhando para o céu. E sempre ao longo desse vídeo eu vou deixar fixo do lado esquerdo do meu monitor o sul, do lado direito do meu monitor o norte. E a gente vai ver o que acontece. O Stellarium deixa então eu mudar a hora para a hora que eu quiser, então mudando minuto a minuto a gente percebe que as estrelas vão se movendo. E ele também deixa fixado uma certa hora, então aqui meia-noite 8, se é o que eu operei, a gente mudando o dia e vendo como que o céu observado muda com relação a isso. E a gente já está vendo que o céu observado ele vai mudando ao longo do ano. Então a primeira observação de que o céu não muda já é uma falácia. Basta você olhar com o céu realmente com cuidado, realmente com critério, realmente com honestidade, e você vai perceber que o céu de fato muda, né? Então se existe aí um terraplanista realmente disposto a fazer os experimentos com honestidade, pegue uma câmera, deixe ela em um ângulo fixado e tire fotos ao longo de vários dias do ano. Tire, por exemplo, uma foto a cada semana, uma foto a cada 15 dias e compare a posição das estrelas. Você vai ver que as posições vão mudando completamente, que há estrelas que não eram visíveis e que se tornam visíveis. Você vai perceber essa mudança. Mas a gente vai mais longe observando 4 cidades diferentes. A primeira cidade que eu gostaria de observar aqui é Quito, que é capital do Equador. Então está lá próximo à linha do Equador, próximo à latitude zero, próximo ao que seria o centro da Terra no modelo esférico. Só para deixar um pouco mais explícito, Quito estaria a 14 minutos latitude sul, quer dizer, 1/4 de 1 grau latitude sul. Então está muito próximo à linha do Equador. Eu vou deixar tudo fixo à meia-noite. Aqui eu começo no dia 1º de janeiro de 2019 e eu vou mudando os dias e eu gostaria que os senhores observassem o que vai acontecendo com o céu. Conforme eu vou mudando os dias, percebo o céu vai mudando. Estrelas que antes podiam ser vistas vão sumindo no céu. Estrelas que antes não podiam ser vistas vão aparecendo no céu. Agora, olhe com um pouco mais de cuidado o movimento exato das estrelas. Você vai ver que as estrelas parece rodando no céu. E muito interessantemente, as estrelas que estão ao sul, à esquerda do meu monitor, estão rodando no sentido horário, enquanto as estrelas que estão ao norte, à direita do meu monitor, estão rodando no sentido anti-horário, que é exatamente o comentário que eu tinha feito anteriormente com relação ao modelo esférico. E isso é perfeitamente simétrico, por quê? Porque eu estou na linha do Equador. Então, no Equador eu vejo o céu se modificando completamente ao longo do ano. Essa é a observação que você vai fazer. Se você de fato fizer uma observação sincera e honesta do céu, você vai ver metade do céu girando para um lado e metade do céu girando para o outro lado. Porque uma metade do céu está mais ou menos para o sul e a Terra gira para o sul. A direção que você olha sul é uma. E a outra para o norte, a direção que você olha norte é outra com relação à rotação da Terra. E aí você vê essas duas rotações acontecendo de formas diferentes. Sigo isso aqui agora andando em direção ao norte. Eu fiz aqui Quito, próximo à linha do Equador. E a gente vai agora para Campinas, São Paulo, que está ali aos 22 graus de latitude sul. Então agora já vamos para 22 graus latitude sul. Caminho então saindo do Equador indo para o sul. Novamente começo no dia 1º de janeiro de 2019. Todas as observações fixas à meia-noite. E observe o que acontece conforme eu vou avançando o ano. De novo, o céu vai girando ao longo do ano, certo? E estrelas que antes podiam ser observadas não podem mais ser observadas conforme isso vai acontecendo. Estrelas que antes não podiam ser observadas agora vão podendo ser observadas. Observe novamente o movimento das estrelas. Tem uma porção do céu que gira no sentido horário, que é a porção que está mais à esquerda do monitor. E tem uma porçãozinha muito pequena do céu ali na direita do monitor, que seria o norte, que gira no sentido anti-horário. Mas a parte que gira no sentido horário basicamente domina agora todo o céu. Isso porque a gente caminhou ao sul e a gente está chegando perto, está indo próximo ao Polo Sul. E além disso, observe que existe uma porção ali do céu, próxima ainda ao sul, que pode ser vista ao longo de todo o ano. Isso porque, como a gente já comentou, lá no Polo Sul, ele sempre aponta, uma pessoa no Polo Sul, né, sempre aponta para a mesma direção. Certo? O Polo Sul, uma pessoa que observa o céu do Polo Sul à noite, sempre aponta para a mesma direção ao longo de todo o ano. Então, andando para o sul, a gente já começa a ver uma certa porçãozinha do céu que é visível ao longo de todo o ano. Vamos mais além, vamos ainda mais para o sul, agora em Buenos Aires,
que já está a 34 graus de latitude sul. Começa novamente minha observação no dia 1º de janeiro de 2019, todas elas fixadas às 0 horas, à meia-noite. E conforme eu vou avançando os dias, vejo o que acontece. Agora, o céu inteirinho gira no sentido horário, certo? Basicamente, o céu inteiro gira no sentido horário. Agora, basicamente, eu já não vejo mais porções do céu girando no sentido anti-horário. Além disso, agora, a porção do céu que está fixa é muito maior, porque eu estou muito mais próximo do Polo Sul, que é onde a direção que a gente olha o céu à noite é sempre a mesma. Então, a porção do céu que pode ser vista ao longo de todo o ano é muito maior. E o centro onde tudo roda agora está chegando mais próximo ao centro do céu, né? ao que seria o meio do céu visível para nós. Né? De novo, eu deitado olhando para cima. Isso porque, de novo, eu estou indo próximo ao Polo Sul, que é onde tudo fica do mesmo jeito. E a parte importante aqui, você percebeu, é que tudo gira no sentido horário. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai, ao invés de ir para o sul, ir para o norte. E aqui, então, seria uma observação de Nova York, que estaria a 40 graus latitude norte. Então, agora vamos acima do Equador. Começando novamente nossas observações no dia 1º de janeiro de 2019, todas fixas à meia-noite. Conforme nós vamos avançando os dias, o céu continua mudando, claro, como era esperado. Só que agora, quando a gente olha o movimento das estrelas, a gente vê as estrelas girando no sentido anti-horário. Isso porque agora ao norte a gente está olhando naquela outra direção. A gente não está olhando para baixo, a gente está olhando para cima. E a Terra girando acaba nos causando a impressão de que o céu gira no outro sentido, agora no sentido anti-horário. O céu inteiro gira no sentido anti-horário, porque nós não estamos no Equador, nós fomos para o norte. E existe uma porção do céu que não pode ser vista ao longo de todo o ano, mas existe uma região do céu que pode ser vista durante todo o ano, certo? Uma porção que está ali mais para a direita do meu monitor, né? Mais para o norte. Se você observar, no caso do hemisfério norte, em particular, existe uma estrela que está basicamente fixa, que quase não se move, que é a famosa Polaris, a estrela Alfa Ursa Menor, né? A estrela mais brilhante da constelação Ursa Menor. Ela basicamente não se move, ela é a conhecida estrela polar, né? Aquela estrela que é fixa no hemisfério norte. Resumindo então as observações que nós fizemos, observe então que nós temos ao longo de toda essa brincadeira aí, né? No Equador a gente vê as estrelas rodando de forma simétrica, só que em um lado do céu rodando no sentido horário, no outro lado do céu girando no sentido anti-horário. No sul, horário, no norte, anti-horário. Conforme a gente vai caminhando para o sul, cada vez mais o céu, né, a porção do céu que gira no sentido horário vai dominando. Cada vez mais a gente vê uma porção do céu que pode ser vista ao longo de todo o ano. E essa porção do céu vai chegando cada vez mais próxima do centro, do que seria o meio do céu. Por quê? Porque a gente está chegando próximo aqui da direção sul, que é a direção que aponta sempre... Desculpa, é a posição da Terra que aponta sempre para a mesma direção ao longo de todo o ano. Por outro lado, partindo do Equador e indo em direção ao norte, a gente vê as coisas girando no sentido contrário, no sentido anti-horário. Sempre no sentido anti-horário, indo para o norte, esse sentido horário vai dominando, até o momento em que todo o céu gira no sentido anti-horário. A porção do céu que fica fixa vai aumentando cada vez mais conforme a gente vai indo para o norte, mas sempre girando no sentido anti-horário, porque agora a gente está indo em direção ao Polo Norte, o pedaço que fica novamente apontando para uma direção fixa no céu, indo em direção a isso, então, cada vez uma porção maior do céu fica fixo, mas porque em um a gente olha para cima, no outro a gente olha para baixo, a direção de rotação das estrelas muda, indo para o norte sentido horário, indo para o sul sentido anti-horário. Então, as observações reais que a gente faz são maravilhosamente simétricas com relação ao Equador, que é o que acontece na Terra esférica, sim, partindo da linha da latitude Equador, indo para o norte, indo para o sul, nós temos uma simetria absolutamente fantástica, que é o que se observa nas estrelas. Por outro lado, no modelo de Terra plana, o norte seria o único centro fixado, e essa simetria que a gente observou seria absolutamente impossível. Mais importante ainda, se a gente tivesse no modelo de Terra plana com relação ao norte, tudo deveria girar sempre no mesmo sentido, porque a gente sempre olha para a mesma direção. Não tem essa diferença de aqui é o norte a gente olha para cima, aqui é o sul a gente olha para baixo. Não tem essa diferença na Terra plana. Então a gente deveria ver tudo girando sempre no mesmo sentido, certo? Então essa mudança de direção, essa simetria absolutamente fantástica
não há contradição nenhuma com o modelo esférico e há possivelmente muitos problemas com relação ao modelo plano, certo? A afirmação de que o céu fica fixo simplesmente não é verdade, bastaria uma observação sincera por parte dos nossos caros terraplanistas. Eu vou um pouco mais além antes de finalizar esse vídeo, que é o fato de que os terraplanistas ainda argumentam que se a Terra está se movendo no espaço, o céu deveria mudar ao longo dos anos. A gente não deveria conseguir ver o mesmo céu, porque a Terra está em posições diferentes de um ano para outro, porque ela se move no espaço. E basicamente a argumentação para isso é sim, isso é verdade, o céu observado deve mudar ao longo dos anos, e ele muda, mas ele muda muito pouco. Ele muda muito pouco porque a distância que a Terra se move durante alguns poucos dias, meses ou até alguns poucos anos é muito pequena com relação à distância da Terra até as estrelas típicas, excetuando-se o Sol, claro. Em analogia a isso, pense que você está observando uma montanha muito distante, fazendo uma analogia. Pense que você está observando uma montanha muito distante. Aí você caminha durante algumas horas, caminha alguns quilômetros, e você olha para aquela mesma distância, para aquela mesma montanha, desculpa, e aquela montanha parece estar exatamente na mesma direção. Por que isso se eu me movi? Porque a minha distância, a distância que eu me movimentei, é muito menor comparada à minha distância até as estrelas, até a montanha. Né? Nas devidas proporções, aqui em proporções em escalas astronômicas, né? O mesmo acontece. A distância que a Terra se move durante alguns poucos anos é muito menor do que a distância da Terra com relação às estrelas, por isso a mudança que a gente vê em direções observadas são muito pequenas. No entanto, essa mudança sim acontece e para isso basta a gente observar períodos de tempo maior, alguns séculos talvez, ou seja, comparar observações de constelações feitas por civilizações diferentes. Eu vou dar aqui 2 exemplos para fechar o vídeo. Primeiro, com relação a Polaris, que a gente já citou, que é aquela estrela que fica no norte, que basicamente fica fixa no céu. Na Antiguidade Clássica, há registros, né, nós temos disso, né, Grécia Antiga. Na Antiguidade Clássica, a Polaris não era fixa no céu. A Polaris se movimentava em torno de um centro, em torno de uma certa direção do céu, que era a direção fixa, mas naquela direção em si não tinha nenhuma estrela. Aquela direção ali estava entre a Polaris, que é a Alfa Estrela Menor, a Alfa Ursa Menor, e a Beta Ursa Menor, que seria a segunda estrela mais brilhante da constelação Ursa Menor. Então, a direção fixa estava entre as duas, mas as duas giravam em torno dessa direção. Ou seja, olhando alguns séculos atrás, a gente observa que a Polaris mudou de lugar. Ela estava numa certa posição, agora ela mudou de posição no céu e chegou a essa posição que é fixa. Daqui a alguns outros séculos, ela vai sair novamente dessa posição fixa no céu. Um outro exemplo disso é a nossa famosíssima constelação Cruzeiro do Sul, usada aí como um guia, né, para navegação muitas vezes. E a Cruzeiro do Sul, como é bem conhecida, ela só pode ser vista basicamente do hemisfério sul, né, não do norte. Só que mais importante que isso, quando a gente olha para observações anteriores, novamente indo lá para a Antiguidade Clássica, para a Grécia Antiga, a Cruzeiro do Sul podia ser observada, e nós temos registros disso. O próprio Ptolomeu observou a Cruzeiro do Sul, ele tinha na época incluído ela como parte da constelação de Centauro, né? Mas ele conseguiu observar a Cruzeiro do Sul, nós temos registros disso. Na Grécia, lembrando que está no hemisfério norte. De fato, nós temos registros de que a constelação Cruzeiro do Sul podia ser observada até da Inglaterra, até o século IV, salvo engano, antes de Cristo, né? E aí, conforme os anos foram se passando, por causa de movimentações da Terra, agora a Cruzeiro do Sul não pode mais ser vista dessas regiões, né? Ela basicamente não é mais vista em nenhum período do ano, ali em boa parte da Europa, né? E então nós temos sim o céu, entre aspas, as estrelas no céu se movendo ao longo de vários anos, só que essa movimentação acontece de uma forma muito lenta. Por causa disso a gente precisa comparar séculos de observações, né? Então, observações feitas por civilizações diferentes, mas fazendo essas comparações a gente vê essa movimentação das estrelas. Então é mais uma falácia dizer que não acontece.
Bem, eram basicamente esses os comentários que eu gostaria de fazer. Eu espero que tenha ficado claro, né, com relação a essas posições que acontecem com relação à Terra, né, e o céu, né, essa mudança basicamente total que acontece do céu no Equador, essa não mudança, ou seja, o céu que fica fixo indo para o norte, indo para o sul, ou seja, indo para altas latitudes, só que girando em direções opostas, né? Isso porque novamente eu estou olhando de um mesmo centro de rotação para uma direção ou para a direção oposta, para cima ou para baixo, certo? E as mudanças históricas que acontecem, né? As mudanças que acontecem em posições das estrelas ao longo de vários séculos, observados por várias civilizações diferentes. Bem, se você me acompanhou até aqui, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e até a próxima.